Provérbios 30. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Nós vamos caminhar aqui em Provérbios 30. E o 31 vai ficar de lição de casa para vocês, amém? Aí vocês terminam o 31 em casa, NVT, amém? Provérbios 30, do 1 ao 9, diz assim a palavra de Deus. Ditados de Agur, filho de Jaque, contém esta mensagem: estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou mais tolo dos homens, não tenho discernimento. Não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é seu nome? E qual o nome de seu filho? Diga-me se é que sabe. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. E segundo, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Abaixe suas cabeças, feche seus olhos. Vamos ler. Vamos orar agora nesse momento. Senhor, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela sua santa e preciosa palavra. Te pedimos, ó Deus, a iluminação da sua palavra nesse momento, nesse culto Hero, mais uma vez, que o Senhor nos chama como homens e estamos aqui na sua presença, na sua casa. Pai, eu peço que o Senhor use a minha vida nessa noite para compartilhar a palavra com os meus irmãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale claramente aquilo que o Senhor quer falar, Espírito Santo, e que nós possamos sair daqui totalmente diferentes, que nós possamos sair daqui, Pai, totalmente transformados, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa atenção e a nossa mente, ela está totalmente voltada, totalmente dedicada ao Senhor nesse momento, nesses próximos minutos que estaremos aqui. Eu te peço, Senhor, que a sua palavra vá e ela cumpra o propósito pela qual ela está sendo lançada em nome de Jesus. Amém. O suficiente é o tema de hoje, irmãos. E como introdução, eu pesquisando um pouco para desenvolver essa palavra, eu fui entender quem é esse homem que está falando aqui em Provérbios 30. Nós sabemos que todo o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão. A maior parte dele, aliás, foi escrito por Salomão. Mas aí quando nós vemos aqui em Provérbios capítulo 30, nós nos deparamos com um homem chamado Agur. E em Provérbios 31 vai ser um outro homem chamado Lemuel, o rei Lemuel. Então é interessante que a palavra de Deus, os provérbios aqui nesse livro, ele é escrito boa parte pelo rei Salomão, mas Deus ele reserva um capítulo para um homem e o outro para um rei, o rei Lemuel, aliás. E aqui, o capítulo 30, ele foi dedicado para Agur. E quem era Agur? A palavra de Deus diz aqui no verso 1 que ele foi filho de Jaque. Só isso. É só isso que tem. Não tem genealogia, não tem o que ele era. Nós sabemos que ele era um sábio. Ele era um sábio do povo judeu.
ele era um sábio do povo de Israel. Tem alguns teólogos que dizem que talvez Agur era o próprio Salomão, porque o nome Agur significa aquele que ajunta, aquele que traz para perto. Porém, nós ficamos aqui com aquilo que a Bíblia está dizendo. Agur é um sábio, Agur, filho de Jaque, e ele colocou esses ditados. E o interessante aqui, irmãos, que a primeira coisa que eu quero falar com vocês essa noite é que todo homem que é sábio é um homem que é humilde. Vocês vão ver, geralmente, muitos homens que são sábios, homens que são servos de Deus, eles são homens humildes. Nós temos exemplo na palavra de Deus também, quando nós falamos do apóstolo Paulo, que falava que ele era um dos maiores dos pecadores, né? Ele era o maior, na verdade, ele disse isso, e ele era o menor dos apóstolos, nascido fora de época. Nós vamos ver o próprio Moisés dizendo, né, que era um homem com fala pesada, né? O Senhor está me enviando para Faraó, mas eu sou um homem de fala pesada, o que eu vou falar? Até o próprio profeta Isaías, quando ele fala que eu sou homem de lábios impuros. E ali, esses homens que são tão sábios, eles reconhecem a limitação deles, reconhecem quem é Deus. E mesmo sendo, tendo uma sabedoria, nós sabemos que esses homens são humildes. Então, quando nós lemos no verso 1, na verdade, vamos no verso 2, ele diz: sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento. Olha só, irmãos, um homem que a gente vai ver ao longo do capítulo inteiro, o capítulo 30, vocês podem ler depois, vocês vão ver que existe muita sabedoria nas palavras aqui de Agur, mas ele começa dizendo: eu sou o mais tolo dos homens, eu não tenho discernimento. E a primeira coisa que eu e você como homem nós precisamos lembrar é que nós temos que ter esse coração, um coração de humildade diante de Deus, de dizer: Deus, eu não sei tudo, mas eu sei que o Senhor sabe. Lá no verso 3 ele diz: não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. Olha só, irmãos, parece até contraditório, porque ele de fato conhecia Deus. Ele vai dizer aqui nos outros versículos, dando algumas perguntas, falando quem é Deus, mas ele se coloca no chão. Ele fala: eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não aprendi a instrução, não aprendi a sabedoria humana e eu não tenho conhecimento de Deus. E esse tem que ser o meu e o seu coração, irmãos. Apesar de nós lermos a palavra de Deus, a gente saber dos livros aqui, às vezes algum versículo de cor, às vezes você fala muito bem aqui, você tem uma oportunidade, ou enfim, no seu GC, por mais que você saiba, por mais que eu e você, nós sejamos inteligentes ou saibamos a palavra, a gente precisa deixar a nossa bola lá embaixo, amém? A nossa bolinha fica lá embaixo. Por quê? Porque nós não sabemos de tudo. Porque nós precisamos aprender e nós não podemos ter medo de dizer que nós não sabemos e questionar aquilo, que nós não sabemos e perguntar, porque toda sabedoria, nós sabemos, toda sabedoria ela vem de Deus, amém? Essa é a primeira lição que a gente aprende. E aqui no verso 4 ele faz algumas perguntas, um pouco até retóricas, para poder comparar quem é o santo, quem é Deus. Ele diz: quem é capaz de subir nos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é seu nome? E qual é o nome do teu filho? Irmãos, nós estamos lendo o Velho Testamento. E olha só que interessante. Agur, um sábio, já estava de uma forma messiânica apontando para Jesus. Amém? Nós que lemos o Novo Testamento, nós que não somos judeus, nós que somos cristãos, que cremos que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, nós podemos falar: cara, aqui
Ele está perguntando: qual é o nome do seu filho? Diga-me se é que sabe. Qual é o nome do Filho de Deus? Jesus. Qual o nome do nosso Senhor? Jesus. E olha só, irmãos, como é interessante isso. E ele fala também que toda a palavra de Deus, no verso 5, se prova verdadeira. E ele é escudo para quem busca a sua proteção. Então, é interessante que Agur, ele está reconhecendo que ele não sabe de nada, que ele é muito limitado. Ele está sendo humilde aqui, reconhecendo que ele mesmo não tem todo o conhecimento necessário, mas ele está reconhecendo também que o conhecimento que nós precisamos, aquilo que nós precisamos, está na palavra de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? Você crê que se você ler a palavra de Deus todos os dias, você vai se tornar um homem mais sábio, você vai se tornar um marido melhor, você vai se tornar um líder melhor, você vai se tornar um irmão melhor, um amigo melhor? Nós precisamos voltar a esse lugar, meus irmãos, de leitura da palavra diariamente. E aí você pode me dizer, falar: pastor, eu leio a palavra, eu oro todo dia, eu abro o app e tem um versículo do dia, eu até compartilho. Eu vou dizer amém, glória a Deus, melhor do que nada, né? Mas, irmãos, o que eu quero dizer aqui nesse ponto, e no exemplo aqui que Agur está trazendo para a gente, nesse início de Provérbios 30, a gente pode melhorar. Vamos fazer melhor. Ontem nós estivemos aqui na vigília, né? Hoje, na verdade, quem estava aqui de madrugada, né? A gente passou a virada do mês de julho para o mês de agosto, aqui na igreja, na vigília. Foi uma bênção, né? Saímos por volta de umas 3 da manhã, quando nós finalizamos. E foi tão forte, irmãos, no final, porque nós falamos, né, algo que veio assim no meu coração, e através da vida do nosso irmão Bruno aqui também, trazendo uma palavra em Daniel, a gente chegou à conclusão no final da vigília de que nós estamos cavando um pouco mais, nós estamos indo mais profundo. E para aqueles que perseveraram e vieram ontem na vigília, se você não veio, tudo bem, vai ter a próxima em outubro, amém? Já está convidado, não deixe de vir. Mas para nós que estivemos aqui ontem, que conseguimos, né, estar aqui, que conseguimos, que perseveramos até o final, irmão, nós estamos cavando, nós estamos indo mais profundo. Isso é maravilhoso. Isso significa que eu e você, nós teremos mais de Deus nesse mês de agosto. E uma coisa, e esse é o ponto que eu quero chegar, e uma coisa que eu falei ontem, que o mês de agosto, para nós, vai ser o mês da intimidade. É o mês de nós, como igreja, irmos mais fundo. É o mês de eu e você, como homens, como ministério Hero aqui na nossa igreja, nós irmos mais profundo. E mais profundidade, meu irmão, a gente só consegue andando junto com Deus primeiramente. Claro, lendo a palavra, orando, se propondo, estar nos eventos, estar nas orações, estar lá junto no grupo com a gente, mas também andando um com os outros. Amém, meu irmão? Então, o que nós aprendemos aqui no verso 5 é que toda palavra de Deus se prova verdadeira. Você precisa de algum conselho, você precisa aprender algo, você precisa de uma iluminação, de um caminho para seguir. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Irmãos, hoje no mundo está tão cheio de coach, está tão cheio de gente, você vai prosperar, você vai vencer, você isso, você aquilo, né? Investe em Bitcoin, joga na Bet, tanta coisa, né, irmão? Tanto conselho torto que a gente está ouvindo por aí, mas não, aqui, ó, o conselho está aqui. O conselho está na palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus. Claro, peça o conselho do seu pastor, do seu líder, peça o conselho do seu irmão, da sua esposa, da sua família. É claro, a palavra de Deus diz também que na multidão de conselhos há sabedoria, mas o primordial
é a palavra de Deus. E por isso que no verso 5 diz que a palavra de Deus se prova verdadeira e ele é escudo para quem busca proteção. Você quer proteção na sua vida? Sim ou não? Amém? Você deseja proteção para você, para sua família, para os seus filhos, para a sua descendência, quando você não estiver mais aqui? Não é proteção que a gente busca? É a proteção que a palavra de Deus ela dá para nós. É a proteção que Deus ele dá para nós. Amém, irmãos? E agora eu entro já na metade, né, da pregação aqui. Não vou me estender muito, mas eu quero falar de vocês sobre o suficiente também em outro aspecto. Falamos sobre a suficiência da sabedoria, de aprender do Senhor, a suficiência de quem Deus é, e é só nele que a gente coloca a nossa esperança, e reconhecemos diante dele a nossa humildade, a nossa limitação, mas agora nós vamos falar sobre a suficiência na nossa vida. E aqui que eu quero que você preste bastante atenção também, meu irmão, para que a gente possa sair daqui pensando da mesma forma, com todo tipo de filtro removido da nossa mente. Amém? Lá no verso 7, então, olha só que Agur, ele pede para o Senhor. Esse trecho aqui de Provérbios 30, ele é conhecido como as duas petições. De todo o livro, esses dois versos, né? Na verdade, os 3 versos, né? Do 7 ao 9, que nós vamos ler agora, ele é conhecido como as duas petições. E é algo muito interessante que Agur ele faz aqui, e você e eu, nós precisamos lembrar que ele era um cara extremamente sábio. Tão sábio que os ditados, os provérbios deles estão aqui na Bíblia. Tem um capítulo dele na Bíblia. Então, o cara era inteligente. O cara também era como Salomão. Amém? Mas olha só, na humildade dele, e reconhecendo quem Deus é, olha só o que ele pede ao Senhor. No verso 7 ele diz: Deus, eu te peço 2 favores. Concede esses 2 favores antes que eu morra. E precisa ser o meu e o seu pedido também. Aí lá no verso 8 ele diz: primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Irmãos, falsidade e mentira. Quando você pensa nessas duas palavras, o que vem à sua mente? Do que a gente está falando? Você vai falar para mim, as pessoas que são falsas lá fora, as pessoas que são mentirosas, livrar de todo o mal, não é verdade? Porque o mundo tá acabado, né, irmão? Se não for Jesus, a gente sabe como que é. E você está certo, é isso. Ele está pedindo proteção aqui para as questões externas da nossa vida. Tudo aquilo que está externo da nossa vida que a gente não consegue controlar. Falsidade, mentira, corrupção. Enfim, todo tipo de ataque do inimigo nesse sentido externo na nossa vida. Amém? Vocês estão comigo? Mas eu quero convidar vocês aqui nessa noite a pensar no aspecto interno desse pedido. Agur está falando: primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Quando eu e você, nós olhamos no espelho, vamos falar do interno aqui. Será que há falsidade e mentira no nosso coração? Na nossa vida? Será, meu irmão? Será que eu e você, nós estamos fazendo uma coisa que Deus já falou, não é para você fazer, isso está errado? Será que a gente continua fazendo? E de novo, não sou juiz, não estou aqui para condenar ninguém, para punir ninguém. Eu estou trazendo, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, está fazendo a gente ir até um lugar de reflexão. Será que eu e você
existe falsidade no meu e no seu coração? Será que estamos sendo falsos? Tem alguma coisa de hipocrisia em nós? Será que o que eu estou pregando aqui, eu estou vivendo? Eu me fiz essa pergunta. Eu me faço essa pergunta. Uma coisa particularmente que eu sempre falo no meu ministério, ensino toda a liderança, ensino toda a igreja, é: viva o que você prega e pregue o que você vive. Essa precisa ser a nossa oração. Nós precisamos viver o que nós pregamos, senão, hipocrisia, né? Ouça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nós precisamos viver o que nós pregamos e nós precisamos pregar o que nós vivemos. Porque se na minha e na tua vida, meu irmão, a gente não viver a palavra de Deus, nós não temos autoridade. Nós não temos autoridade. Então, para muitas áreas da nossa vida, meu irmão, será que eu e você, a gente está apto para poder falar de Jesus para alguém e falar: não, Jesus me libertou disso aqui. Não, isso aqui que eu fazia era errado, mas hoje eu não faço mais porque eu fui liberto. Ou será que, estou lá, de novo, não estou condenando ninguém. Não estou. É para a sua e para a minha reflexão. Nós precisamos pedir para o Senhor: me ajude a ficar longe da falsidade e da mentira. E a mentira, será que eu e você, nós estamos vivendo uma vida de mentira? Uma vida só de fachada? Que, irmão, cá para nós, né? Convenhamos. Existe muito ator bom por aí, não é? Tem gente que ganha Oscar, irmão. Não é verdade? Não é? Tem gente que ganha Oscar. Tem Oscar de melhor ator todo ano. Existe faculdade de atuação, né? Artes cênicas, teatro. Tem muita gente que manja de fingir, de se colocar em um personagem. Irmão, eu te convido no nome de Jesus, não seja um personagem na tua vida. Seja você. Seja quem Deus te chamou para ser. Seja a sua própria personalidade. Porque a sua personalidade, a minha personalidade, meu irmão, veio de Deus. Deus nos ama do jeito que a gente é. Eu sou assim. Eu falo para todo mundo, eu não tenho máscara nenhuma, eu sou assim. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, e está tudo bem. Amém, irmão? Está tudo bem. Nós não podemos viver uma vida de mentira, nós não podemos ser um personagem. Vou dar exemplo. Você chega aqui no culto, paz do Senhor, abençoado, não sei o quê, mas em casa, cara, em casa você detesta a sua esposa, você trata os seus filhos mal, o que adianta? Nada fica em oculto. Sim ou não? Nada fica em oculto, irmão. Uma hora a conta chega. Então, aqui, o Espírito Santo está nos levando a pensar, eu já estou indo para o final, será que existe falsidade e mentira no meu e no seu coração? Ou será que isso não é com a gente? Ou será que... Você pode dizer: não, pastor, essa parte aí eu já passei. Eu vou dizer: graças a Deus, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas é uma oração constante, tá? Porque hoje você pode estar bem. Daqui a 2 meses, se você dormir no ponto, eu e você, a gente volta para esse lugar. Não é verdade, irmão? Vamos falar bem honestamente aqui. Se a gente não ler a palavra de Deus todo dia, se a gente não estiver pertinho do Senhor todo dia, o que vai acontecer comigo e com você?
O mundo vai puxar a gente de volta, a gente vai começar a ver as coisas que a gente via, as coisas que a gente curtia fazer, as amizades. É ou não é, irmão? E assim que um crente esfria, na verdade, ele vai deixando, ele vai, não pega nada, tal, e vai ver, já está fora. Então que o Senhor nos guarde. E o último ponto, a última coisa que eu quero falar com vocês aqui, é o segundo pedido, a segunda petição de Agur. Preste atenção. No verso 8 de novo, lá na parte B do versículo, ele diz assim, segunda petição, não me dê pobreza nem riqueza. Por que o cara é sábio, o cara está pedindo uma coisa dessa? Não me dê pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário. Você fala, não, peraí, mas por que o cara está falando isso? Por quê? E aí ele vai falar aqui, no verso 9, no verso 8, aliás, no 9, vamos lá? Pois se eu ficar rico, pode ser, Deus, se eu ficar rico, que eu te negue e diga, quem é o Senhor? Eu sou rico? Eu não preciso de mais nada. E aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, meu irmão, bem honesta. Se você tivesse hoje 5 milhões de euros na tua conta, você abre o seu AMB aí, o seu Bank of Ireland, não sei que banco você tem, 5 milhões de euros na tua conta, você estaria aqui hoje, 7 da noite, num culto de homens? Eu me fiz essa pergunta. Eu conversando isso com a Clive em casa, né? Falando do que eu ia pregar hoje aqui com vocês. Aí eu falei, amor, 5 milhões de euros na nossa conta, será que a gente ia ser pastor? Será que a gente ia estar aqui igual? Ela olhou para mim e falou, acho que não. Porque é muito difícil, irmão. É muito difícil quando você tem dinheiro, você ser fiel a Deus. E é isso que Agur está falando, ó. Quanto tempo atrás ele está falando, Senhor, não me dá riqueza não. Vamos combinar, por quê? Porque se o Senhor me der riqueza, talvez o que vai acontecer, porque o meu coração, ele é muito falho, eu vou dizer para o Senhor, eu vou te negar e vou falar, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu tenho 5 milhões na minha conta. Mas não, me dê o suficiente, me dê o que for necessário. E o contrário também é verdade. Ele diz também, na parte B do verso 9, e se eu for pobre demais, pode ser que eu roube. Você já viu alguém passando fome, irmão? Na moral, a pessoa não tem o que comer. A gente já viu em jornal o caso, né? A pessoa lá, eu lembro até hoje, o cara no Brasil que roubou um salame. Você lembra dessa? Roubou um salame no mercado, o cara foi preso, ficou não sei quantos anos preso porque roubou um salame. Aí você fala, cara, né? Injusto o negócio. Tudo bem, o cara roubou, mas o cara roubou um salame e ficou preso com gente que traficou, gente que matou. Isso pode acontecer conosco. A pobreza extrema pode nos levar, como Agur está dizendo aqui, pode ser que eu roube. E com isso, não é só por roubar e ser preso, mas por desonrar o nome do meu Deus. Desonrar o nome do Senhor. Por isso que nós estamos falando hoje, irmão, sobre o que é suficiente na nossa vida. Será que é a riqueza? Será que é a pobreza? Por que Agur falou isso? Me dá apenas o que é necessário. Irmãos, a resposta é, e eu finalizo, a resposta é que Agur, ele não queria perder o principal. Apenas uma coisa lhe é necessária. E essa coisa, essa pessoa,
é Jesus. Jesus é suficiente na minha e na tua vida. Pode ser que você não tenha 5 milhões na tua conta, mas pelo menos 10 euros você tem. E isso é suficiente, porque Jesus é suficiente. A Bíblia vai falar também, meu irmão, que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Tu é justo? Tu ama Jesus? Tu segue certinho? Jesus não vai deixar você faltar, meu irmão. Não vai deixar faltar. É por isso que eu sempre falo e eu reforço, meu irmão, principalmente no momento de dízimo e oferta. Meu irmão, nem que seja 1 euro, não é sobre dinheiro. Pelo amor de Deus, me escute. Dê 1 euro, mas dê pelo privilégio de dar, pelo privilégio de ofertar. Não vai faltar nada, porque o Senhor vai dar o suficiente. Eu e você temos o suficiente. E essa suficiência é a salvação em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos perdoados. Meu irmão, nós temos uma paz que o mundo não tem. É uma paz, meu irmão, que você sabe, se acontecer algo na tua vida amanhã, se passar um carro aí e pá, onde você vai estar? Na glória. Na glória. E talvez eu no seu funeral ou você no meu, a gente vai poder dizer, glória a Deus, porque esse é o homem de Deus. Esse está na glória. É ou não é, irmão? Nós temos Cristo. Nós temos a salvação em Cristo. E Ele é suficiente. Se coloque de pé, por favor. E é nessa suficiência, irmão, é nesse versículo, medite sempre nesse versículo 7, o 8 e o 9 de Provérbios 30. Peça ao Senhor as 2 petições. Fala, Senhor, tira toda a mentira do meu coração, toda a falsidade da minha vida. Tira, Senhor, aquilo que não é teu. E, Senhor, segunda coisa, por favor, não me dê riqueza nem pobreza, não. Me dê o Senhor. O Senhor é suficiente para andar comigo. O Senhor é suficiente na minha vida. Amém, meu irmão? Feche seus olhos. Vamos orar selando essa palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Te agradecemos pela revelação do Seu Evangelho, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Nós, como homens, Pai, diante da Sua presença, primeiramente nós nos arrependemos. Perdão, Jesus, perdão. Perdão, Jesus, nós nos arrependemos, Jesus. Perdão, Jesus. Perdão se eu estava vendo alguma falsidade no meu coração, no coração dos meus irmãos. Perdão, Senhor, se tem alguma mentira no meu coração, no coração dos meus irmãos. Perdão, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Senhor, aqui te pedimos também. Senhor, nos dá o suficiente, Pai. Nos dá aquilo que nós precisamos, Jesus. Pai, nós como homens somos tão preocupados, Senhor. Senhor, é um carro que quebra, a gente tem que comprar uma peça, é uma doença que acontece na família, a gente tem que comprar um remédio. Pai, a gente já fica preocupado, a gente já fica pensando, Senhor, não vai bater, não vai fechar a conta. E aí a gente deixa de dizimar, a gente deixa de ofertar, a gente diz, não vai dar, mas Senhor, nos ajuda a confiar em Ti. Ah, Deus, nos ajuda a confiar em Ti, porque a Sua palavra diz, Pai, que nós temos tudo. E esse tudo é o Senhor, Jesus.
Esse tudo é o tudo que o Senhor é, o que o Senhor significa para nós. Pai, então que nesse mês de agosto o Senhor nos leve para esse caminho, um caminho de arrependimento, um caminho onde o Senhor nos livra da falsidade, nos livra da mentira dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, mas também externamente. Nos proteja, Jesus. E que esse mês de agosto seja um caminho também, onde o Senhor nos dê o suficiente, nem riqueza nem pobreza, mas mais do seu Espírito, mais do seu Espírito Santo, mais a sua unção, mais o seu poder, mais o teu perdão, mais a tua graça, mais a tua glória, mais o seu favor, no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez.